falar de, né, matéria nova, vamos falar de física moderna, que cai agora no nosso currículo, né? É um assunto bem recente da física, tá? Da especialista, na verdade. Da física, não. A física já tem isso aí e não é nada moderno, né? A física moderna não é moderna. Por quê? Ela começou, os seus conceitos começaram a partir de 1900, né? Com a teoria de Planck, né? E perdura até hoje. Então o negócio é mais que centenário, né? Estamos em 2020, né? Tem praticamente 123 anos, né? Então não tem nada de moderno, né? Porém, é dito assim porque ela foi um conceito pós mecânica clássica, né? E aí nós vamos dar uma olhadinha, tá? Bem de leve, no que a gente estudou até agora, do que a gente tem de conceito. E nós estudamos em ondas, né? As ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas eram o quê? Para começo de conversa, falar sobre física moderna, a gente tem que entender um pouquinho sobre os conceitos da luz, entendeu? A luz ela vai ser um conceito bem interessante no estudo da física moderna. Ela, na verdade, vai ser um dos protagonistas desse assunto. Então, o objeto de estudo da física moderna tem como protagonismo a luz. Tá? A luz, a gente sabe que é uma onda eletromagnética, né? E a gente já viu um pouquinho sobre o conceito de onda eletromagnética, né? Ela viaja com uma velocidade c, que é a velocidade constante da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo, correto? Até aí tudo bem? Então, o que a luz ela vai entrar aí como assunto? Ela tem um comportamento diferente, porque, ora, a gente explica alguns fenômenos físicos através da onda, da radiação, tá? E a gente chama a física da radiação como onda, ora como partícula, né? A luz ela tem essa dicotomia, né? Essa duplicidade, dualidade, né? Alguns fenômenos nós explicamos à luz da teoria corpuscular. E alguns fenômenos, e é o mesmo fenômeno que eu estou falando, a gente explica de modo ondulatório. Sendo que essas coisas elas são de naturezas distintas. Elas são de naturezas distintas. Isso que é o legal da coisa. E a luz parece ter esse comportamento. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Mas os físicos até hoje não conseguiram unir essas teorias de forma completa. Né? Fez um link, fez uma analogia, mas não conseguiram fundir essas coisas. Essas coisas parecem que têm caminhos diferentes. Mas o mesmo fenômeno é possível se enxergar de duas formas. E nós vamos estudar essas formas. Tá bom? Ok? Vamos lá. Então, estudando a luz, que apresenta essa anomalia, né? Essa coisa que a gente não entende muito, que só foi explicado, né, a partir da física moderna, porque até então ninguém sabia explicar esse paradoxo, né? Essa coisa contraditória, ninguém sabia explicar isso. Então, enquanto nós não descobrimos, ficou aquele impasse, aquela pergunta de $1 milhão, né? Ondas eletromagnéticas são o quê? Cargas elétricas oscilantes produzidas por circuito RLC. O que significa isso? Circuito RLC. Resistor, indutor e capacitor. Né? Normalmente, as rádios fazem esse tipo de circuito, né? Para envio de sinal, para que a gente capta, né? E televisões também com sinais analógicos, mas são coisas bem ultrapassadas, porque agora o sinal é digital. RL é um circuito com resistor e indutor. Ou RC, que é um circuito de resistor mais capacitor. Tá bom? Esses três tipos de equipamentos geram ondas eletromagnéticas, tá? Bem como reações oriundas de decomposições ou emissão de radiações gama, fusão nuclear e também processos de transformações energéticas oriundas de interação entre o campo elétrico e magnético, variáveis no tempo em induções recíprocas, perpendiculares entre si, a direção de propagação com velocidade c. O que significa isso? Vamos lá. Olha aqui.
E a velocidade C, ela foi prevista por Maxwell, né, foi um físico, através da integração ou da união entre a eletricidade e o magnetismo, que virou o eletromagnetismo. Tá? Quando ele fez essa fusão, ele chegou à seguinte conclusão: ele pegou as constantes de permeabilidade magnética e permissividade elétrica. E através de um cálculo que ele fez entre os campos, né, tanto magnético quanto elétrico, nós chegamos à seguinte conclusão: que a velocidade da luz ela tinha um valor fixo, constante, de 299.792 metros por segundo, que arredondando daria isso aqui, né, 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá bom? As ondas eletromagnéticas possuem uma ampla faixa de frequências que recebem nomes distintos, tá bom? E aí a gente vai falar de espectro eletromagnético. E o que a gente está falando aqui é sobre radiação, não estamos falando sobre matéria, tá bom? Vamos ver que essas coisas são diferentes, que eu vou explicar isso aí, como é que essa diferença ela acontece, tá bom? Abaixo, sintetizamos as faixas de frequências de ondas eletromagnéticas no que é chamado de espectro eletromagnético. Olha aqui, essa figura aqui, tá bom? Tá vendo aí? Aí a gente tem várias faixas de frequência. Rádio, que ela tem uma faixa de frequência. Micro-ondas, né? Do forno micro-ondas, exatamente. Tá? Infravermelho, a luz visível, ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Quanto mais ele se afasta, a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, porque essas coisas são inversamente proporcionais. Lembra do vaca ou cachorro lambe farinha? Aqui eu posso colocar vaca por causa da velocidade V. Ou, se eu falo de onda eletromagnética, que é o nosso caso, cachorro lambe farinha, né? E aí, ó, o C é esse cara aqui, ó. Tá bom? Maravilha? Até aí tudo bem? Então, se a frequência aumenta, o comprimento da onda diminui e vice-versa. Essas coisas são inversamente proporcionais umas às outras. Não é verdade? Foi o que a gente viu lá em ondas, né? Ó, capa, muito bem, muito bem. E aí, eu vou botar um vídeo para você assistir agora, daqui a pouco, né? Muito breve, explicando como é que essas faixas de ondas elas se comportam, tá bom? Vai requerer um pouquinho de paciência, que os vídeos têm mais ou menos, sei lá, acho que tem mais de 5 minutos, tá? Mas é bem gostoso, que vai explicando isso aqui detalhadamente, o que é a radiação e como é que essa coisa funciona na prática, tá? Com os campos elétrico e magnético perpendiculares entre si, viajando a velocidade da luz C para frente, tá? E aqui é o campo elétrico que ficou oscilando e o magnético que fica oscilando perpendicular um ao outro, né? Indo para frente, tá bom? Então a coisa fica desse jeito, ela avança com uma velocidade da luz C. A informação, né? É uma velocidade altíssima, né? E é a maior da natureza, nada pode ultrapassar a velocidade C, tá bom? E aí a gente entra no conceito de matéria e radiação. Mas antes de eu entrar em conceito de matéria e radiação, eu quero passar esse vídeo para você, tá bom? Vamos lá? Podemos? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vapor. Vamos lá. Univesp, ondas eletromagnéticas. Eu acho que já puxei aqui. Aí, Univesp, vídeo de ondas eletromagnéticas. Eu acho que é esse aqui. Vamos lá. Tomara que eu tenha. Não, mas ainda é de 44 minutos, não. Aí, peraí. É o Univesp ou Vunesp? Você tem São Paulo na parada. Olá pessoal, meu nome é Fabiana e hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Univesp, é Univesp mesmo. Tá, vamos lá para cursos Univesp. Então vamos lá. Vídeos. Vídeos. Aqui, para a gente ver se a gente puxa esse negócio. Aí.
Está perdido aqui no espaço. E o Univesp. É que eu sei de cabeça. Ou não, né? Vídeos. É isso aí. Segurança da informação. Ondas eletromagnéticas. Às vezes eles tiram, né? Do ar, né? É a luta aí. Ondas eletromagnéticas. Só achei isso. Eu acredito que eles tenham tirado do ar. Olá pessoal, meu nome é Fabiana e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do curso de Eletromagnetismo Avançado. O tema de hoje é ondas eletromagnéticas. Porque eu queria esse vídeo específico. Ele não tem professor, não tem nada. Cursos Univesp. Pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui. Cursos Univesp. Ondas. Eletro. Agora não é a última tentativa, gente. Eu tenho isso numa aula, certo? Eu tenho isso numa aula que eu já dei. E eu pesquisei, achei. Cara, o negócio tá. Deixa eu só. Tá ouvindo, Karina? Beleza? Queria que você prestasse atenção nessa aula aqui, que ela é bem didática, tá? É como eu falei, tem 10 minutos de aula. Aí, de conceito. Beleza? Divirta-se. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência νi, multiplicada pelo comprimento de onda lambda, é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As micro-ondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha.
Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em redes sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza ao sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por duas fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas. Isso é importante ver, A perceber. superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência, uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta, porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes.
que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas, e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios X podem ser classificados em duas subclasses, os raios ditos moles e os duros. Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 keV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos, e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios X duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 keV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando assim um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, o wireless ou a série de exemplos que podemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia. Ficou claro aí? Ficou tranquilo? Entendeu um pouquinho? Top, né? Então, aí a gente pegou um pouquinho mais de conhecimento aí sobre esse tipo de assunto, né? Finalizando, que a gente tem que avançar aqui, dúvida dessa questão da radiação? Então, vamos lá, avançando. Ok. Aqui, acho que minha tela está travada. Você está me enxergando, né? Está me vendo? Tô aqui. Não, né? O negócio travou. A contagem do tempo eu acho que tá normal, mas. Olha aí. Caramba, peraí. Tem que me ver. T-Link. Esse é o T-Link. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Parei de partilhar. Nada. Tá travado aqui, ó. Tá vendo? Vou ver alguma coisa. Acho que vamos ter que acabar fazendo o seguinte. Enfim. Continuando aqui, tá? Então aí já falamos um pouquinho sobre radiação e vamos ver que a luz ela se comporta de duas formas, né? Tanto em forma de radiação, que foi as ondas eletromagnéticas, né? E suas variantes aí nos seus espectros, né? As faixas que compõem o espectro. E ela também se comporta como fosse fótons. Fótons seriam bolinhas de bilhar, né? Como ali naqueles exemplos que a gente viu ali, tu não viu uma bolinha com uma ondinha seguindo ela, né? Aquilo ali seria o fóton, entendeu? Só que essas coisas, fóton e radiação, elas parecem ter natureza diferente, né? E aí,
Isso que é a grande sacada da física moderna. A gente tentar explicar e integrar isso, né? Vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre onda, aí está todo o nosso conceito, né? E a dualidade, ela vem falar o seguinte, por que a gente tem a certeza de que a natureza parece se comportar com às vezes como onda, às vezes como partícula, né? Por que isso acontece? A gente vai entender que alguns fenômenos, como por exemplo o efeito fotoelétrico, que vai ser o nosso próximo assunto após esse, ela é explicada à luz da teoria corpuscular, ou da partícula. Né? A teoria ondulatória, nesse caso, ela não vai explicar o efeito fotoelétrico. Tá? E a gente vai entender um pouquinho por quê. Beleza? E aí, nós vamos entender o motivo que o efeito fotoelétrico ele possui enquanto teoria corpuscular, tá bom? E aí a gente vai entrar nesse mérito. Por consequência, tá? Alguns fenômenos, como por exemplo a difração, a própria interferência, como ela falou ali, são explicados pelo efeito da radiação ou das ondas eletromagnéticas. Tá? Mas a gente sabe que isso tudo aí é luz, né? Ou um outro espectro da onda, e é o mesmo fenômeno, entendeu? Então, nós temos que fazer a separação com relação a isso. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer essa separação? Vamos lá. Vamos explicar isso à luz desse conceito aqui, ó. E aí eu queria que vocês... Essa parte é um pouquinho chata, tá? Mas vai explicar. Eu vou ser breve, tá? Nesse conceito, tá? A teoria eletromagnética de Maxwell, né? Que é a das ondas eletromagnéticas, né? Que foi esse cara que descobriu a velocidade C da luz, né? Descrevia com perfeição os fenômenos elétricos e magnéticos, tá? Aí tá tudo bem na física clássica. Vê esse camarada aqui, ó, chamado Ludwig Boltzmann, né? Tem uma constante em seu nome. Lagrange, esse cara aqui é um gigante da matemática e também da física, né? E Hamilton, né? Com sua mecânica hamiltoniana, né? Explicando muitos fenômenos, tá? Esses caras aqui juntos, eles solidificaram a física clássica. Só que veio uma pergunta de ouro, que na radiação do corpo negro, o comportamento da luz ele era não bem definido nessa radiação de corpo negro. E aí a física entrou no impasse. Como não é explicado à luz da teoria da radiação de corpo negro? Como que a física não pode explicar isso? E aí houve um impasse e todo mundo ficou com a cabeça bem inchada, sem entender como é que isso se daria em termos de explicação. Veio um camarada chamado Max Planck, tá? Antes dele, teve uma experiência em que ele se baseou, que foi o experimento da fenda dupla, tá? Ela foi uma forte comprovação do comportamento dual, ou de duas formas, do elétron, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu disparei aqui um elétron numa fenda, numa câmara, e isso aqui tem uma fenda, ou seja, isso aqui pode ser uma chapa de metal, e aqui eu fiz um furinho no meio dessa chapa de metal pequenininho, e disparei um elétron aqui. Ok. Do outro lado do antiparo, quando captou, eu disparei um elétron, ele captou aqui. Disparei outro elétron, ele captou aqui. Outro, e fui disparando vários elétrons. Ele foi formando esse padrão aqui, ó. E a gente foi captando isso numa chapa fotográfica, tá? Essas mesmas de filmes antigos, né? De câmera fotográfica, tá? E aí ele foi captando e foi fazendo esse padrão aí. Aí eu repeti agora com uma fenda dupla. Fiz 2 furos nessa coisa, tinha só um. Quando eu botei duas fendas, ou 2 furos, né, que é o experimento da fenda dupla, olha que interessante. Ele foi construindo também, né, a chapa foi captando nas 2 fendas. Ok, nesse formato aqui, tá? Nessa distribuição. Ok. E aí
ele imaginou uma fenda num recipiente com água e que sua metade estivesse submersa, tá? E aí ele vai tacando bolinha de gude, né? E aí essas bolinhas de gude vão gerando ondas. Olha que interessante. Bolinhas de gude, como se fossem partículas, vão, à medida que eu vou tacando elas, formando padrões ondulatórios, como aquele lá, que a gente acabou de ver. E aí, as frentes de ondas geradas pelas bolinhas na superfície, né, elas vão sofrer um contorno, ou a difração. Tá? E aí, quando nós também abrimos as fendas, o processo se tornou interferência, que isso aqui também, tanto quanto difração quanto interferência, são fenômenos ondulatórios. Mas lembra que eu estou tacando bolinha de gude, né? Ok? Que é um corpo, que é uma partícula, não é uma onda. Onda não tem massa, partícula tem massa. Por isso a diferença, naturalmente se falando, tá bom? E aí, as figuras com os pontos escuros da frente de onda significam pontos onde a interferência é máxima, tá? E os pontos vazios quando a interferência é mínima, tá? Padrões máximos e mínimos. Isso é padrão de interferência da onda. Para uma melhor compreensão da difração dessas ondas, a gente tem um experimento aqui de Young produzido. Olha só, máximos e mínimos seriam esses encontros aqui, seriam os mínimos. E esses encontros maiores aqui seriam os máximos, tá? Que vão formando esse padrão de onda aqui, ó, o centro mais intenso possível. À medida que ele vai se afastando, você vê que a amplitude vai diminuindo, ó, cada vez mais. Então, a figura mostra os gráficos das amplitudes das ondas, tá? Quando as fendas estão abertas, as duas fendas, fenda dupla. A chapa fotográfica à direita mostra o famoso padrão de interferência. Então, à medida que eu vou disparando elétron aqui, depois de um certo tempo, ela vai formando esses padrões aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão conseguindo enxergar? O último aqui, figura resultante com ambas as fendas abertas, ó. Padrões máximos e mínimos, onde a bolinha, os elétrons não são tão captados, e aqui é mais captado. Ó, isso aqui, tá? Isso aqui é um padrão ondulatório, ou de radiação. Mas lembra que a gente está atacando bolinhas que são elétrons, partículas. Então, a relação partícula-onda se complementa, não é? E aí eu vejo uma coisa sem massa, né? Uma coisa com massa, gerar padrões de como se ela não tivesse massa. Isso é uma contradição muito grande na física. Entenderam? Estão conseguindo entender aí, pessoal? Estão ouvindo aí o que eu estou falando? Que acho que a tela está congelada. Mas, por enquanto, a gente não precisa da tela, não. Então, a gente foi ver, né? O elétron. Então, diante de tudo isso, surge uma pergunta. O elétron é onda ou partícula? Uai. Pelo que o simples fato de observar mudou a natureza do elétron, né? Aí parece que ela segue um caminho ondulatório à medida que eu jogo partícula. Peraí, mas isso é muito contraditório. Então, houve uma resposta. Ela não é, a luz não é, e o elétron, né? Elétron e luz são coisas diferentes. Elas não são nem ondas, nem partículas. Elas são ondas à medida que a gente fizer algum tipo de experimento comprovando que aquilo é uma onda. E ela é partícula à medida que eu quiser fazer um experimento comprovando que aquilo é partícula. Então, nós vamos ver, por exemplo, né, o efeito fotoelétrico de Einstein, que não se explica em fenômenos de radiação ou fenômenos ondulatórios. Ela só se explica na questão do fenômeno corpuscular ou da partícula. Tudo bem? E isso é plenamente compreensível, tirando um e aceitando o outro. Então, a luz e o elétron parece que possuem um efeito dualístico ou duplo. Tá bom? Confundi vocês ou estou esclarecendo? Não sei. E aí, veio um camarada chamado De Broglie, que é um físico francês, e propôs uma integração entre essas coisas. Ele chamou de momento linear P, né? O que é momento linear mesmo, pessoal? O que é momento linear? É o produto da massa vezes a velocidade da partícula. Então, aquilo tem massa, então é uma partícula, certo? Então, isso aqui seria em termos, né,
de quê? Termos de partícula, né? E o comprimento de onda lambda. O comprimento de onda lambda, ela já não é partícula, e sim onda. Mas ele fez uma relação entre momento linear P da partícula e comprimento de onda. Ou seja, como uma bolinha, como se ela fosse, quando ela caminhasse, de forma ondulatória, fazer o percurso dela. E aí ele extraiu a seguinte hipótese, que o momento linear P é a razão entre uma constante da natureza chamada constante de Planck, e aí a gente vai explicar o que é isso aqui, dividido pelo comprimento de onda. Tudo bem? Onde H é um valor fixo, é uma constante. Então ela tem esse valor aqui, ó, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Isso aqui é uma grandeza de ação, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho isso mais para frente. Que é a tal da constante de Planck. E foi esse cara aí que dividiu as águas da física clássica, abrindo uma nova física que a gente chamou ela de moderna, que é o que a gente está estudando aqui, tá bom? Então, a hipótese de Broglie, atribuindo um caráter dual partícula-onda à matéria, parece estranho por contrariar o senso comum do mundo macroscópico. Então, o mundo macroscópico, a gente vê as coisas como se fossem ondas. Mas no mundo microscópico, a gente consegue enxergar a mesma explicação da onda em fenômenos de partícula, que são os elétrons. Estão lá girando em torno do núcleo. Beleza? Estamos conseguindo entender isso melhor? Então, no nível atômico, que é muito pequenininho, né, o angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros, né, que a gente não consegue enxergar lá no fundo, né, próximo dos átomos, né, o comportamento da matéria se mostra bastante estranho. E aí a gente tem que falar o seguinte, se a onda ela possui dois tipos de comportamentos simultâneos, mas diferentes entre si, a gente pode chamar uma coisa como o princípio da complementaridade. Vamos ter que ligar essas coisas, dizer que elas são diferentes, porém estão ligadas, amarradas uma na outra. Tudo bem? Então, tomando como exemplo o experimento da dupla fenda, como a gente falou, experimento de Young, né? Thomas Young, o fato do elétron se comportar ora como onda, ora como partícula, não lhe permite se comportar como os dois ao mesmo tempo. Não existe meio termo. Sintetizando, o caráter da partícula ou de onda de uma entidade física é complementar e não pode ser exibido ao mesmo tempo. Ou seja, se eu for para um caminho de explicação da partícula, eu tenho que eliminar a explicação ondulatória. E se eu tomar um fenômeno ondulatório, eu vou ter que extrair a explicação como partícula. Mas essas coisas são explicações de um mesmo fenômeno. Aí começa a confusão do negócio. Por isso que o pessoal fala, pô, que parada doida esse negócio de física moderna, ninguém, né? E é por isso que a gente começa já com uma grande contradição, vamos dizer assim, né? Mas está perfeitamente definido na física isso. E aí temos o princípio da incerteza, que é onde mora a nossa dúvida, né? Do que a gente está falando aqui. Ao se falar do caráter ondulatório da matéria no mundo microscópico, é importante conhecer também, em linhas gerais, o princípio da incerteza. Tá? Medindo o momento linear, ou seja, o m vezes v de uma partícula e obtendo a certeza de um valor, sua posição é totalmente conhecida. Então, se a gente assume a velocidade do negócio, a gente não pode prever a posição daquele elétron, né, em momento algum. Agora, se eu fizer o contrário, prever a velocidade da partícula, eu não consigo prever o momento. E o momento também não consigo prever a posição. Então, essas coisas, ou eu vou por um caminho, ou eu vou por outro caminho. Tá? E aí, esse cara foi Heisenberg que descobriu isso. Tá? E ele deu até um valor de incerteza, que não está definido aqui. Tá? Aqui, ó, vamos botar as relações entre a hipótese de Broglie, que é momento linear e comprimento de onda. Isso aqui está em metros, isso aqui está em quilograma metro por segundo, tá bom? Que vai dar o H, tá? Ok? A gente vai fazer um exercício disso mais para frente, não aqui agora, tá? E aí, galera,
eu acho que eu tentei explicar isso da melhor forma possível. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? A gente na folhinha que eu mandei para vocês hoje, tá? Vai explicar um pouquinho isso, tá? Ok? Aqui. O que a gente pode colocar enquanto conceito aqui, né? Os estudos seguintes às explicações de um mesmo fenômeno apresentam dois comportamentos antagônicos, e por isso conhecido como dualidade de onda e partícula. A luz e os elétrons, né, possuem caráter dual, ou seja, eles se comportam ora como partícula, ora como onda, de acordo com o fenômeno analisado. Apesar dos dois modelos serem simultaneamente incompatíveis, são perfeitamente complementares. A conexão foi apresentada pelo físico francês Louis Victor de Broglie, definido pelo comprimento de onda lambda associada à partícula na seguinte relação. Olha ela aqui, tá? H sobre mv, que é o P, né? Lambda, H sobre P, ou P igual a H sobre lambda. Não esqueçam dessa fórmula, tá bom? É a primeira cálculo que a gente vai fazer. Lembrando que o H tem um valor fixo, tá? 663 vezes 10 elevado a menos 34, tá bom? E aí como é que a gente avançou nesse conceito? Através da teoria quântica, tá? A teoria quântica é um negócio que a gente começa a falar que a energia de um certo átomo, ela não é valores quaisquer, mas valores fixos, tá? E isso explicou aquele impasse que a gente teve, que eu falei para vocês no início da física moderna, tá? Da radiação, tá? De um corpo negro, né? Era isso que tinha que ser definido para que se entendesse completamente por que o corpo negro ele apresentava um padrão que ninguém conseguia explicar, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, nesse mérito, tá? Mas a Planck, quando ele fez um ato que a gente chamou de desespero, em 1900, ele falou o seguinte, cara, a gente não consegue entender isso, mas é o seguinte, o muito pequeno parece não se comportar de forma contínua como a gente enxerga o mundo. As energias dentro de um átomo são quantizadas, ou seja, tem níveis e valores definidos, determinados. Ok? O átomo possui camadas eletrônicas, níveis de energia, que são as camadas que cada elétron ocupa, tá? Mas isso não é contínuo, é quantizado. E tem os valores fixos. Se a gente vê esses valores fixos, o elétron vai estar exatamente naquela posição e exatamente com uma velocidade. Aí o princípio da incerteza ela pode ser medido. Entenderam? Ou não? Ficou claro aí? É um pouco confuso mesmo, gente. Mas nesses valores discretos, já valores fixos, a gente consegue prever a posição e a velocidade da partícula. Fora dele, não conseguimos prever a posição nem velocidade. Tá bom? Então, existem camadas de energia, ou níveis de energia, ou poderíamos também chamar de um espaço definido do elétron que ele vai percorrer naquela região, né? Ou naquela vamos dizer assim, esfera, né? Aquele campo, né? Fora daquilo o elétron não sai. Então, você vai ter uma região onde vai haver uma proibição do que o elétron não pode percorrer, tá? Ele só vai ficar naquela região que ele está, mas se ele receber energia a mais, ele pode pular ou saltar para o nível acima. Mas se ele perder energia, ele pode também saltar para um nível de energia menos energético. E essas coisas são definidas quantizadas, por isso o nome quântico, tá? E podem ser previstas, o que é legal. Planck postulou tudo isso. E quando ele postulou tudo isso, o cara matou a charada do que a gente tinha como impasse. Ninguém tinha falado a princípio disso. Então, o que fez Planck? Um dos efeitos que precisavam ser admitidos no estudo das ondas eletromagnéticas foi admitir uma inconsistência nos resultados do estudo da luz como onda e na distribuição na radiação do corpo negro. O modelo teórico conhecido, clássico, até então falhava e conflitava com os resultados previstos nas observações. Tá? Por algumas décadas,
tais efeitos não puderem ser corretamente explicados, o que gerou uma lacuna no avanço da ciência. Foi quando, num suposto ato de desespero, como o fato ficou conhecido, o cientista alemão Ernst Max Planck admite que, em geral, a radiação era provida de energia compartimentada em pequenos pacotes energéticos, mais tarde conhecidos como quanta. Daí a palavra quântico, tá bom? Então eram pacotes energéticos conhecidos com valores previstos, tá bom? Ele falou isso sem provar. Então ele postulou, ok? E depois de um tempo, previu-se que isso estava de acordo com o que explicava essa questão da radiação do corpo negro, tá bom? E aí ele falou o seguinte: a energia de um oscilador, e aí vamos entender o que é isso mais à frente, é quantizada, ou seja, não pode haver uma quantidade qualquer de energia, mas somente múltiplos de um valor fundamental. E que valor fundamental é esse, pessoal? É o tal do H. Tá ok? É o tal do H. Vamos ver isso aí. A energia irradiada por um oscilador não é contínua. Manifesta-se de forma discreta, no que vem a ser conhecido como um pacote discreto de energia, aqui, tá, proporcionais a um valor fundamental conhecido como constante de Planck H. A menor quantidade de radiação de energia é conhecido como quantum, que é o singular de quanta, que é plural de quantum, tá bom? Quantum é um pacote, um valor de energia, tá bom? Um quantum de energia, um pacotinho de energia, é diretamente proporcional à frequência da luz. Pronto. Frequência já é a radiação. Radiação está aqui, né? E o que era o que era partícula? O quantum de energia, o pacotinho de energia definido pela múltiplos, né, de um valor H através da frequência. Então, energia de um oscilador qualquer é o produto da constante Planck vezes a frequência. Então, aqui, termos de quê? Partícula. Aqui, termos de ondulatória. Então, isso ficou conhecido também e explicado em termos da dualidade onda-partícula. Tá bom? Onde, na expressão H, é conhecido como constante Planck, de valor fundamental, portanto, pertence ao mundo microscópico natural. Ou seja, a natureza parece se comportar com isso aqui, como isso aqui. Tá bom? Ó, capa. Uma grandeza de ação do Sistema Internacional de Unidades. Portanto, a emissão e absorção de uma energia de um oscilador possui valores múltiplos de HF. Então, vai ser 1 HF, 2 HF, 3 HF, 4 HF. Entendido? E a frequência já vai ser definida. Tá? Um valor fixo. Olha aí. N é o número de osciladores. Normalmente, as camadas de energia de um átomo têm de 1 a 7 N's, ou 7 pacotes de energia, que são as camadas que a gente conheceu lá na química, lembra? Camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas. Ficou claro isso? Onde N é um número natural conhecido como um número quântico. Então, o número quântico principal é a energia do sistema. Nós vamos ver que nós temos subníveis. E são subníveis de energia dentro dos números quânticos principais N. Tá bom? Para complicar nossa vida mais um pouco. Não é mole, não. Então, aqui você começa da energia zero, vai para um oscilador quantizado HF, depois não tem 1,5 HF, vai direto para o 2 HF. E são números naturais, 3, 4. E aí, né, camada, como eu falei para você, vai até 7 HF, tá bom? Então, os níveis de energia para o oscilador com frequência F. Tal teoria não pode ser compreendida como um fenômeno ondulatório, tá? Aí, aquela questão da dualidade se separa, né, da questão, né, como partícula. Não posso explicar à luz da teoria ondulatória, e sim da teoria de partícula. Ok? Maravilha. Que logo mais tarde foi denominado pacote permitido em certas regiões conhecidas como quanta de luz ou fótons. Os fótons são a luz em sua forma, o quê? Quantizada, ou com pacotinhos de energia
que são bolinhas, como se fossem bolinhas, tá? Quantizados, que emitem, né? Emitem o quê? Valores discretos. Os elétrons parecem ser pacotinhos de energia que percorrem, né, de forma com momento linear, ou seja, apresentando massa, o que contraria a ondulatória que não, uma onda eletromagnética não possui massa, é energia pura em movimento. Tá bom? Eu acho que, ufa, tentei explicar da melhor forma possível. Espero que vocês estejam entendendo isso melhor. Então, as aplicações desse fundamento levou a humanidade a um salto tecnológico muito grande. E aí, quais são os domínios desse comportamento atômico? Elas estão na escala do Angstrom, 10 a menos 10 metros, tá? Como a miniaturização dos componentes eletrônicos em nossos smartphones, como, por exemplo, a era da informação. Então, quando a gente tem aqui um smartphone nosso, isso aqui possui 730 milhões de de transistores, que fazem várias informações, mas isso aí está a nível atômico, tá? Porque para você fazer esse negócio pequenininho, botar 730 milhões de elementos dentro do negócio pequenininho, essa coisa tem que ser muito pequena, a nível quase atômico, tá? Então, esses transistores que conduzem informação, energia e, consequentemente, corrente elétrica, eles têm que ser muito pequenos para conseguir trabalhar em coordenação e fazer o processamento da informação, que é o que chega até nós na tela. Tá? Então, isso é um efeito prático do mundo moderno, né? A gente tinha telefones celulares até pouco tempo do tamanho de um tijolo. Vocês eram bem pequenininhos quando isso acontecia, e pesados, porque a gente não conseguia diminuir tanto esses transistores. Então, eles também não conseguiam obter muita informação, não. Era um negócio meio analógico e simples. Tá? Agora, a capacidade de processamento de informação, de envio, de vídeo, de tudo, é tão grande, né? A capacidade ficou tão grande, né? Devido à miniaturização através desses conceitos de física quântica. Beleza? Eu espero ter explicado isso de uma forma melhor para vocês, né? Tentado, né? Eu vou fazer o seguinte, agora eu preciso do quadro para escrever. Então eu vou sair da aula aqui rapidinho, fechar esse primeiro bloco, tá? E começar um novo bloco. Então vão ser 2 partes, tá? Para eu aparecer de novo. Valeu, galera? Dúvida até aí? Eu sei que tem. Não? Bem, nós vamos fazer vários exercícios disso aí, tá? Não vai ficar parado, não, tá? Eu vou agora parar a gravação, já vai formar esse primeiro bloco. E aí eu vou sair da aula e vou voltar para a aula. Vocês façam o mesmo, tá? Façam o mesmo. Tá? Na verdade, eu vou sair, vou acabar a aula aqui agora para tentar voltar na tela de novo aí, que deu algum congelamento aí no sistema, tá? Já, vamos retornar. No 3. 1, 2, 3. Saí e voltei. Vamos lá.